Nós vamos falar um pouquinho de literatura. Luiz Schwartz é o cara que inventou a Companhia das Letras. Isso mesmo, ele inventou a Companhia das Letras. Então, vocês certamente conhecem a companhia, vocês já compraram livros dele e não sabiam quem é a figura que está por trás disso. Luiz, editar livros no Brasil é um bom negócio? É um bom negócio. Eu acho que com o crescimento do investimento em educação no Brasil, o mercado foi se expandindo. Você tem no Brasil uma situação diferente de em outros países, que as livrarias cresceram, se transformaram em polos culturais, com cinemas, salas de teatro. Ir a uma livraria no Brasil é um programa. Isso não está acontecendo necessariamente em outros países do mundo, onde cresceu a venda online e diminuíram as livrarias. Então, eu acho que o Brasil ainda é um dos lugares em que produzir livros é um bom negócio. Quando você fala que a venda de livros continua crescendo no Brasil, é porque os países, vamos chamar assim, de primeiro mundo, já cresceram o que tinha que crescer e, de certa forma, isso se estabilizou e aqui nós ainda temos muito para andar? Eu acho que o contingente de pessoas que não passaram por educação no Brasil, infelizmente, ainda é muito grande. Ou que não chegaram no topo da pirâmide educacional. Quanto mais alto vai se alcançando dessa pirâmide, mais essa pessoa se transforma num leitor. Às vezes uma pessoa de uma escolaridade muito baixa não compra livros. O índice de compra de livros per capita no Brasil, que eu não sei qual é exatamente, porque eu não sou uma pessoa de guardar muitos números, mas ainda é muito baixo. Quanto mais jovens vão se transformando em universitários, maior é o índice de leitura de um país. Então, nesse sentido, a elasticidade de crescimento no Brasil é maior do que em países em que o crescimento educacional já é mais ou menos padrão. Eu vou voltar um pouco, porque eu já entrei falando do negócio. Como é que você foi parar em edição de livro, Luiz? Eu me formei na GV e, em princípio, sou filho único e neto único de uma família que possuía uma gráfica de cartões. Então eu fui criado desde pequeno para dar seguimento à gráfica. Mas durante a FGV eu percebi que meu talento para administração não era muito significativo, ou basicamente também eu não gostava de administração. E aí eu comecei a trabalhar com os professores de ciências sociais na GV e achei que eu seguiria a carreira acadêmica, que eu seria um professor possivelmente da GV na área de ciências sociais. No entanto, eu tinha que fazer um estágio e gostava muito de livros, então eu procurei uma editora. Eu pensava que no futuro eu poderia ser um pequeno livreiro, um professor universitário que teria uma livraria. E aí caí na editora Brasiliense, comecei a trabalhar lá, demonstrei que tinha um tino para esse tipo de negócio, e acabei virando editor, abandonei a carreira acadêmica, nunca completei meu mestrado em Ciências Sociais, que eu cheguei a entrar na USP para isso, e virei editor. Que sorte a nossa que ele abandonou essa história de ser professor de Ciências Sociais para se dedicar à edição de livros. O que faz um editor de livros ser um bom editor? Eu acho que o editor é um grande intermediário entre o escritor, no caso do escritor literário, chega a ser um artista, né? Ou uma pessoa que tem um conhecimento que quer divulgar, um cientista, um administrador, enfim. E o seu público. O papel do editor é mediar essa relação de quem tem algo para contar e quem quer ouvir essa história nas mais diversas maneiras, seja através de um romance, seja através de um livro de não ficção. Então, eu acho que é uma pessoa que tem que, de alguma forma, entender os dois polos, o do escritor e o do leitor. É isso que faz de uma pessoa um bom editor. E quando você começou a editar os próprios livros da Companhia das Letras, você lia tudo que caía na sua mão? Mesmo no começo da Companhia das Letras, eu não conseguia ler tudo, porque o número de livros que você acaba recusando é bastante grande. Mas no começo,
Começo, eu não tinha nenhum editor me auxiliando, então eu poderia, às vezes, contar com um leitor externo a quem eu pedia um parecer. Eu precisava lançar um livro de história. A Lili, minha mulher, foi a minha companheira também na fundação da Companhia das Letras desde o começo, então ela lia, ou eu contava com a expertise e o conhecimento de alguns dos autores que eu tinha editado na Editora Brasiliense, antes de fundar a Companhia das Letras, e a partir daquela leitura eu não precisava necessariamente ter lido todos os livros, mas eu saberia julgar, ou soube julgar quais que interessavam ou não. Acertei em alguns casos, errei em outros, como faz parte da vida de um editor. Nós voltamos já já.